Ora, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esta sessão do programa de acolhimento e nada melhor que começarmos o dia com mais uma aprendizagem nesta caminhada. Então vou passar à Paula, que é a nossa formadora deste programa, para ela nos ensinar mais um passo daquilo que nós temos que fazer na nossa carreira aqui no início. Paula. Vamos a isso. Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos lá, partilhar. Vou passar aqui a... Oi, o que é que está a passar aqui que eu não... Deixa. Ok. Passar aqui aquela parte, já toda a gente me conhece, portanto, hoje vamos falar de técnicas de negociação, como dirigir uma reunião e as objeções, temos que saber lidar com elas. E gestão de relacionamento, no fundo, tem tudo a ver, umas coisas com as outras. Portanto, numa negociação na nossa atividade pode requerer muitas pessoas. Portanto, nós temos que estar ali a liderar a reunião e isto tudo requer também um processo que é muito desafiador. Se nós imaginarmos que podemos estar com clientes vendedores, clientes compradores, envolver até instituições de crédito. Podem estar, por exemplo, arquitetos, se requer uma remodelação. Várias pessoas mesmo. Portanto, temos que estar ali atentos e montar uma estratégia para falar com cada um, para que as coisas cheguem a bom porto, não é? É evidente, para que isto tudo aconteça, nós temos que ter um trabalho prévio. Portanto, temos que estar bem preparados, porque podem surgir a meio ou durante o caminho algumas coisas que são surpresas. Então aí nós temos que ver como é que vamos ultrapassar essas surpresas e entender muitíssimo bem as necessidades e expectativas do nosso cliente e também todos os termos, enfim, como é que se vai realizar a transação. E as próprias condições, como é óbvio. A preparação é para tudo, para mim, para tudo. A preparação de uma reunião é a chave do sucesso, seja ela do que for a reunião. Portanto, temos que estar muito bem preparados e vamos então explorar a importância da preparação, da negociação e como é que nós poderemos ir melhorando durante o percurso dessa negociação e nós próprios, com a experiência de uma, de outra e de outra, é evidente que nos vamos tornar muito mais eficazes e vamos ser muito mais bem-sucedidos. Uma das técnicas, portanto, é nós estarmos a par da atualização do mercado. Porquê? Porque se nós chegamos a uma reunião e o cliente, que hoje em dia já tem muita informação, com as redes sociais, com a internet, com os mídias, estão sempre a divulgar coisas do mercado imobiliário. Se sabe mais do que nós, alguma coisa está mal. Ele aí sente que nós não estamos confortáveis e, portanto, nós temos que saber muito bem as tendências do mercado, os valores, as flutuações, a oferta, quaisquer alterações à lei, é importantíssimo nós estarmos a par. Acho muito importante vocês, sempre que houver reuniões do Madsen, porque ele normalmente anuncia aí as alterações legais. Temos a sorte
de ele ser advogado e ajudar-nos nessa parte. Portanto, atentos às alterações legais é muito, muito importante. As necessidades do cliente é também das coisas mais importantes. Nós temos que compreender muito bem e, de preferência, logo ao princípio, como é que ele vai pensar adquirir a casa. Se tem capitais próprios, se vai recorrer a crédito, se é uma situação mista, se a compra da casa depende da venda da casa que ele tem atualmente, porque isto vai alterar-nos logo a forma de nós conduzirmos o cliente e, no fundo, depois o negócio, não é? Portanto, quanto mais nós estivermos bem preparados, entender bem as necessidades, melhor para a conclusão do negócio e aí vamos gerindo as expectativas, ok? Por exemplo, se um cliente quer ir comprar uma casa, mas depende da venda da casa dele, normalmente ele quer começar logo a ver coisas e nós temos que baixar ali um bocadinho as expectativas. Vamos pensar vender primeiro a sua casa. Na altura de aparecer uma proposta e de aceitar e já estar com data de contrato, promessa, compra e venda, então aí é que é a altura certa para nós começarmos a ver uma casa para o cliente. Isto porquê? Porque se ele vê uma casa que é a casa dos encantos dele, se a venda da casa dele ainda vai demorar algum tempo, essa casa já foi vendida, portanto ele vai apanhar uma desilusão e nunca mais ele vai tirar aquela casa da cabeça. Aquela é que era a boa casa, ok? Aqui. Portanto, como eu disse há pouco, temos que estar muito bem cientes de todas as condições da transação. Inclui o valor, como é evidente, o prazo, as contingências, as cláusulas, porque poderá ser, por exemplo, que ele vai comprar, mas vai comprar também com a mulher, mas estão separados, pode haver, se tiverem uma convenção antinupcial com separação total de bens, mas, por exemplo, quer dar 10%, se vai comprar a casa, mas é uma doação, vai dar parte da casa por doação, se quer pôr parte da casa em nome dos filhos, ou é dele e de vários filhos. Portanto, isto são todas condições que nós temos de estar sempre muito bem cientes quem é que vai comprar, quem diz comprar também vender, ok? A situação é igual. Se vai vender o imóvel, mas entretanto há um conjunto de herdeiros, atenção, também temos que saber e que partes é que cada herdeiro vai receber, etc. Portanto, são situações que nós temos que saber muito bem ao detalhe tudo o que envolve a negociação. Com isto, também a parte da documentação. Por exemplo, se estamos a falar da venda, atenção que se é herdeiros, temos que ter a habilitação de herdeiros, temos que ter o comprovativo do pagamento do imposto de selo. Portanto, isto tudo requer muita preparação. Temos de estar sempre também muito bem preparados, porque pode aparecer aqui uma coisa do nada. Podem-nos ter omitido que existem vários herdeiros, ou que falta um herdeiro, omitiram-nos um, e quando estamos já a finalizar o processo, aparece alguém com um documento a dizer eu sou herdeiro da casa. Também sou herdeiro. Portanto, aí nós temos que saber logo como dar a volta, como incluí-lo e para que tudo esteja preparado para a negociação. Portanto, conclusão.
em termos de resumo, portanto, a preparação, que era aqui que eu queria focar-me, é fundamental. Nós temos que estar muito bem preparados. Eu acho que, e acredito que cerca de 50% a 60% do nosso trabalho é preparar, ver documentação, ver se está tudo certo, conduzir o cliente, se tem crédito, se vai querer crédito para empresas de crédito, se a venda da casa, a compra da casa depende da venda, explicar que ele vai ter que pedir o documento que tem que estar na escritura, portanto, e o banco, que se a casa foi comprada a crédito, portanto, ele vai estar lá uma pessoa do banco, vai-se ter que passar cheques para a pessoa do banco, ele também vai ter que pagar, no fundo, os registros. Portanto, há toda uma informação que nós temos que saber à partida e explicar ao cliente, ok? Se há uma penhora, não há problema nenhum, pode-se fazer uma escritura com uma penhora. Tem que estar lá alguém que represente o fisco, por exemplo, se é o fisco, para depois o cheque ser também passado ao fisco para se limpar a penhora e poder-se realizar a escritura. Portanto, e aí onde é que a gente vai descobrir? É na certidão permanente. Aquele documento que vem da conservatória, no fim diz não existem registros ou existem registros e aí está discriminada as penhoras. Portanto, temos que estar sempre muito bem preparados, que no fundo era aqui que eu queria frisar bem, preparação, preparação, preparação. No fundo, aquilo que vocês estão a ver, portanto, a negociação é um processo muito complexo, envolve muitas partes. Aqui vai desde desde compradores, vendedores, muitas das vezes até advogados, instituições financeiras. Portanto, nós aqui temos que ter uma boa comunicação, temos que criar um bom clima com todos, nada de hostilidades para uns ou para outros, sempre tentar sermos ali as mãos que estão a unir e a juntar as pessoas todas. E também, claro, como é evidente, a gente tem que ter uma boa comunicação, temos que mostrar e criar um clima de confiança, temos que gerir as expectativas de todos, como eu disse, e isto é fundamental para nós sentirmos aqui todos o resultado final que para nós é o fecho, não é? Portanto, criar confiança é um dos fatores críticos na negociação. Aqui nós temos que ir trabalhando a confiança. Eu lembro-me que nas agências fazem muito teatro de vendas, em que fazem simulações, um grupo é cliente, o outro é o agente, depois outro é o comprador, é o agente, porque isto tudo requer treino, no fundo. Também pode-se simular as situações, não é? Portanto, eu pôr-me com o papel de cliente comprador e vou montando, até escrever, eu como comprador, o que é que eu quero? Pois eu como vendedor, o que é que eu quero? Agora eu como agente, como é que eu vou conciliar aquelas coisas todas? Isso é muito importante. Portanto, aqui nós vamos agora falar na confiança. Portanto, temos de demonstrar sempre uma grande confiança naquilo que dizemos, sermos assertivos e, é evidente, muita transparência. Portanto, não podemos andar aqui a esconder situações porque realmente somos apanhados na curva. Portanto, temos que ser honestos, abertos, em relação a todos os envolvidos na transação.
incluindo os preços, as condições, isto vai ajudando, portanto, o tempo que a gente está na negociação, a começarmos a criar um relacionamento de confiança, porque a confiança conquista-se. Portanto, nós vamos conquistando essa confiança ao longo da negociação. Temos que ser competentes, como é evidente, porque se falhar ali qualquer coisa, os clientes sentem as falhas e isso não é bom para nós. Portanto, temos que ter conhecimento do mercado, temos que estar sempre atualizados às tendências do mercado, às nossas competências e aos conhecimentos para nós irmos até de uma forma natural ir orientando o cliente. Isto surge várias vezes ao longo da nossa experiência. Há clientes que, por exemplo, querem começar a pensar em comprar um T4 e depois nós, ao percebermos da sua situação financeira ou de qualquer coisa, até o orientamos, se calhar, a comprar um T2 ou um T3, ok? Ou ele pensa que quer comprar numa zona na primeira linha de mar e nós depois temos que o ir orientando, se calhar para comprar na terceira, na quarta ou na quinta, ou até mudar de zona também. Isso acontece. Portanto, se nós tivermos um conhecimento profundo daquilo que o cliente necessita, nós próprios também vamos conduzindo para a melhor solução sempre para o cliente, como é evidente. Claro que nós temos que ser sempre muito claros e diretos naquilo que falamos com os clientes, sejam eles compradores ou vendedores, e até os parceiros envolvidos, porque isto vai ajudar a mal-entendidos. Mas você disse-me aquilo, mas também disse aquilo outro. Portanto, nós temos que ser muito precisos, muito diretos e muito claros naquilo que dizemos para que não hajam mal-entendidos, e isso mostra que nós realmente estamos comprometidos em atender as necessidades do cliente. Portanto, criação da confiança é realmente um dos aspectos muito importantes na negociação. Se o cliente não tiver, ou se tiver ali um pontinho na nossa confiança, de desconfiança em relação a nós, portanto, isso não vai ser bom para nós. Temos que ser transparentes, competentes, temos que cumprir os nossos compromissos. Quando nós dizemos a um cliente, quando vamos fazer uma angariação e levamos aquele dossiê todo muito bonito, com o plano de marketing, e a dizer que vamos cumprir isto. Depois, isto é 80%, veio o contrato, coloca a angariação, põe no site e está à espera que apareçam compradores e não cumprimos aquilo que dizemos. Isso é muito mau, muito mau. Os clientes sentem. Eu lembro-me que no controle de qualidade, isso era uma das grandes queixas que os clientes tinham, enquanto não teve a angariação, teve aqui a falar, assinei o contrato, olha, nunca mais o vi. Até hoje não sei nada dessa pessoa. Nunca mais me disse o que é que se tinha passado com o meu apartamento, ou com a minha moradia, qualquer coisa. Portanto, tudo aquilo que nós prometemos ao cliente temos que cumprir. Ou então não se diz o que é que se vai fazer. Vai-se limitando aquilo que nós vamos dizendo, ok? E até porque, se nós dizemos que temos uma reunião mensal com o cliente para fazer um ponto de situação de como é que está a promoção do imóvel, isto no fundo também vamos criando aqui relação com o cliente. É bom nós estarmos sempre, seja ele por telefone, seja pessoalmente. Eu gosto de fazer as reuniões com a entrega do resumo das atividades sempre presencial. Para mim é importante estar presencialmente, olhos nos olhos com o cliente, mostrar, olha, aqui fizemos isto, fizemos aquilo,
e até porque aí nós vamos vendo também como é que o cliente está a reagir. Portanto, a preparação, estar atualizado, as tendências, isto tudo sobre os preços também é importante em determinadas zonas. Quando a gente às vezes vê e os clientes dizem, mas isto agora o mercado subiu 4 ou 5%. Atenção, os 4 ou 5% são em determinadas zonas, não é no país todo. Portanto, nós temos que ir explicando aos clientes essas tendências e definir o preço justo. Claro que aí temos que ter um estudo comparativo do mercado para apresentar ao cliente. Aqui é uma das partes que eu considero fundamentais, é ser um bom ouvinte. Ouvir mais, falar menos. Isto é mesmo, para mim, uma das chaves. Portanto, nós estamos a ouvir o cliente, ouvir. Aí é que nós vamos entendendo, porque ele vai falando e nós podemos fazer mais uma pergunta ou outra e deixá-lo falar, porque vamos aqui apanhar muitas das vezes muitas coisas que eles à partida não nos iriam dizer logo na primeira reunião ou na segunda. Fazer perguntas e deixá-los falar. É a melhor, para mim, a melhor parte da negociação é saber muitíssimo bem o que é que eles estão a dizer. E nós temos que saber ouvir e entender as necessidades e, claro, a partir daí, adaptarmos toda a nossa estratégia para a negociação para atender às necessidades do cliente. É importante termos aqui uma ligação emocional com o cliente, que eu costumo dar sempre o exemplo. Estamos numa sala e a sala tem uma boa exposição solar e dizer ao cliente, olha, já viu aqui o seu sofá, estar aqui sentado a ver a televisão, e se ele sente isso, portanto, nós estamos já a criar uma ligação entre aquela divisão da casa e o cliente, ok? Ou aqui, aqui é o sítio ideal para montar o seu escritório. Sente-se já aqui a trabalhar, pronto, coisas assim no género que, no fundo, vão fazendo as ligações todas emocionais do cliente à divisão da casa, ok? Portanto, os exemplos está a ver aqui criar os seus filhos, a primeira casa também é muito importante para um cliente. Nós temos de ter um discurso muito especial para quem vai comprar a primeira casa. Temos de criar emoções, conforme vamos andando de divisão a divisão, criar-lhe uma emoção para ele sentir-se ligado ao imóvel. E nós temos que ser capazes, temos que ter esta conversa já de uma forma fluida, mas também emocional. Nós temos que também ser emocionais nesta parte para que com isso se transmita também emoção e que traga o cliente também para a emoção. E isto também é um dos passos para nós estarmos aqui na negociação. Temos que criar uma proposta justa, portanto, temos que ver se realmente o cliente está a fazer um bom negócio e tentar ajustar e criar valor à proposta. Uma das coisas que eu faço sempre, e lembro que às vezes colegas meus ficavam muito admirados e diziam que eu estava a fazer perda de tempo, mas eu considero que não. Nós, quando estamos a trabalhar um cliente, a relação já é de tal ordem que muitas das vezes os clientes até nos enviam links. Eles, à noite ou durante a hora do almoço, também estão a ver casas nos portais e enviam-nos links. E então,
aquilo que eu fazia, via o preço, estava a ver a casa, falava com o colega que tinha a casa, ia fazer um estudo comparativo de mercado para ver se a casa estava a preço ou não estava a preço. Eu acho que isto é muito importante, nós fazermos este exercício, porque isso ajuda-nos muito até a ajudar o cliente a fazer uma boa proposta. Se nós não temos noção se foi feito um estudo, se não foi feito um estudo, por exemplo, se isto é numa zona que eu que eu não trabalho, como é evidente, se é uma zona que eu trabalho, nós temos uma noção do valor dos imóveis aí. Mas, por exemplo, se me aparece um cliente que quer comprar um imóvel na Ericeira, não é a minha zona, mas não é uma zona que eu não vá trabalhar, é evidente que sim. Mas aí eu vou fazer um estudo comparativo de mercado e vejo logo se o imóvel está a preço ou não, e isto é uma das formas de nós ajudarmos o cliente a fazer uma proposta justa. Portanto, é evidente que isto também nos dá trabalho, mas aí é muito importante porque até o próprio colega percebe que nós estamos confortáveis e que conhecemos o mercado e que somos profissionais e que não estamos ali à toa a aceitar valores que não correspondem à realidade. Depois, em conversa com o colega, diz, essa casa não está a preço, isso está acima de 50 mil ou 60 mil, portanto o teu cliente tem consciência que está a pôr uma casa acima, portanto, nós vamos fazer uma proposta, a proposta vai ser mais baixa. Portanto, consegues gerir como é que está a situação, como é que tu falaste com o cliente, que situação é que tu tens com o cliente, para ele entender que realmente isto está acima. Portanto, isto nós temos que criar aqui todos condições de confiança, não é? Ok. Temos que ver que cada cliente é diferente. Nós não podemos tratar os clientes todos de forma igual, ter um padrão, dizer assim, é isto, então para vender é assim, assim, assim que eu falo. Não, cada pessoa é uma pessoa diferente e cada pessoa tem necessidades diferentes e mais ainda, cada casa, às vezes até dentro do mesmo edifício, todas elas são diferentes. Portanto, encontramos sempre situações diferentes. Na nossa atividade, não há dois casos iguais. São sempre diferentes. Todos eles. Ou porque é só uma pessoa para comprar a casa e viver, ou porque é uma família, ou porque é a família de mulher e filhos, por exemplo, e mais os sogros ou os pais, ou porque precisa de ter empregada doméstica, portanto, logo aí também terá que ter as condições diferentes da casa, que durma. Portanto, cada negócio é um negócio diferente. Portanto, nós aqui temos que ser, aquilo que eu chamo, ter jogo de cintura para nos irmos adaptando caso a caso. E, como cada cliente é diferente, nós também temos que ter um discurso diferente, uma forma de falar diferente, uma forma de abordar diferente, sempre de acordo com a pessoa que temos à nossa frente. Por exemplo, se eu vou falar com pessoas de uma certa idade, eu se calhar já falo dos documentos, olha, veja lá se tem os papéis e não sei o quê, não vou dizer a ele, olha, vá ao site das finanças para tirar a caderneta perdial. Portanto, isso não vou dizer porque eu sei que essas pessoas não sabem, muitas das vezes nem sabem, nem têm a password, ou porque têm os filhos, ou porque têm o contabilista. Portanto, se for um casal mais novo, olha, aí ao site tirei a caderneta perdial e envia-se a favor. Portanto, logo aqui nós temos discursos diferentes e isso temos que ter isto bem na nossa mente, que temos que isto tudo, esta forma de nós falarmos consoante a pessoa que tivemos à frente, é evidente que nos vai trazer uma relação mais forte com o cliente. Atenção, muita atenção.
à comunicação não verbal, ok? Nós temos que ver a linguagem corporal do cliente, porque aí nós vemos logo se ele está receptivo ou se não está receptivo. Também as expressões que ele faz, se levanta o sobrolho, se está a olhar para cima, se está a olhar para baixo, se está desconfiado, se está sentado de uma maneira mais encostada, se está de braços cruzados, se está com os braços abertos, por exemplo, em cima da secretária, assim numa posição, é porque está receptivo, se está de braços cruzados, não está, se levanta o sobrolho, está desconfiado. Nós temos que ver os sinais não verbais da pessoa que temos aí à nossa frente, porque isso vai-nos dando muitos sinais que nos indicam as mensagens que o cliente nos está a transmitir, ok? Conclusão: gerir uma negociação imobiliária, que é o nosso caso, é um processo desafiador, mas é também muito gratificante, como é evidente. Se nós chegarmos ao fim e correu tudo bem, duas famílias felizes, uma que vendeu, outra que comprou, isso também nos traz felicidade a nós, para além da remuneração, como é evidente. Portanto, isto tudo feito através de uma boa comunicação, que criarmos confiança, preparar a preparação da negociação, a forma como conduzimos, isto tudo é evidente que trouxe, no fundo, uma solução e uma resolução fácil e que foi ao encontro de todas as pessoas envolvidas. Portanto, isto, ter uma comunicação, é, no fundo, uma capacidade crítica para o sucesso da negociação. O agente é fundamental aqui, sem dúvida. Porque podemos estar a falar pessoas que trabalham em agências ou que trabalham em equipa, mas o agente é fundamental, porque somos nós é que damos a cara, nós é que criamos a relação com o cliente vai se lembrar de nós mais tarde e vai, com certeza, passar o nosso cartão ou os nossos contactos a outras pessoas que queiram comprar. Temos que ser claros, aquilo que eu falei há pouco, ouvir muito, ouvir mais e falar menos. E, no fundo, nós estamos a proporcionar experiências aos nossos clientes, boas experiências, e isto ajuda-nos também, não só no fecho, mas no passo a palavra, e temos sempre clientes para a vida. Agora vamos falar aqui das objeções. Os clientes que vão nos pondo objeções, e nós temos que ter aqui anticorpos para as ultrapassar, não é? É evidente que sempre que nós estamos numa negociação, seja ela para a angariação, para a venda, há sempre objeções. Por exemplo, numa angariação, olha, eu não quero exclusivo, olha, eu só quero pagar 3%, olha, se quando tiver clientes traga-os cá. Portanto, isto são algumas das mais típicas. Olha, eu coloquei uma placa que sou eu que quero fazer o negócio, não preciso de imobiliárias porque é que me veio cá incomodar. Temos várias coisas, por exemplo, nos arrendamentos. Olha, eu quero alugar a minha casa, o apartamento, mas não quero cá animais. Portanto, há sempre coisas que vão surgindo durante a negociação e nós temos que saber ir dando a volta, como se costuma dizer, e ultrapassar essas situações. Eu lembro perfeitamente de um cliente, olha, a casa é novinha, eu comprei este apartamento, ele é novo, eu não quero cá ninguém com animais. Mas a lei diz exatamente o contrário, portanto,
qualquer pessoa que arrenda uma casa pode ter um animal. E, no fundo, a casa foi arrendada com um animal para casa. E ele até hoje acha graça ao animal. Portanto, é para nós vermos que, às vezes, à partida, impõem-nos coisas que depois nós conseguimos dar a volta. Portanto, nós temos que saber lidar com isto, temos que saber explicar ao cliente, temos que, claro, ouvir. Vocês vão aqui, durante esta sessão, falar muito de saber ouvir, porque é fundamental o saber ouvir para depois nós podermos ultrapassar as questões e as preocupações do cliente, explicando-nos com muita calma como é que estamos a pensar em ultrapassar as situações. Portanto, temos que ser pacientes, muitas das vezes, construir relacionamentos sólidos, mostrando que nós temos uma capacidade infinita de o ajudar, nós estamos aqui é para o ajudar, ok? As objeções, à partida, são impasses. São os impasses que são as tais barreiras que durante uma negociação nós temos que ir sabendo ultrapassar esta, depois aquela, a outra. Portanto, nunca desistir, nunca ficar desanimado logo à partida. O cliente diz, ok, envio uma documentação, ok, então eu depois passo por aí, entrego, ou venho cá para a semana, ou isto ou aquilo, e depois ele desaparece, não nos atende. Isso é frequente. Cabe-nos a nós ultrapassar essas barreiras. Ou vamos à conservatória, ou pedimos ou um advogado para tirar a caderneta perdial, ou outras situações, ou nós vamos mesmo com ele saber à Câmara para ir buscar a licença de utilização, por exemplo, vamos ajudá-lo, vamos com ele, acompanhamos, vamos a buscar as plantas, enfim, se é de terrenos, também ir pedir o pedido de informação prévia. Portanto, se nós o acompanharmos, vamos criando relação, porque depois pode-se proporcionar, vamos almoçar juntos e aí estamos a conversar mais um bocado e estamos sempre a tentar ultrapassar as situações. Ouvir a preocupação. Todos os clientes têm preocupação. E nós temos que saber, uma das coisas muito importantes para nós conseguirmos ultrapassar as objeções é ouvi-los. Porque eles às vezes dizem, não por isto. E se nós ficarmos só por aí, não sabemos a razão total. Ok? Uma vez tive a situação de um cliente numa moradia na Parede, em que eu pedia a certidão permanente, eu sabia que ele tinha ido à conservatória buscar e não me entregava. Eu tive que perceber, fui conversando, fui sabendo, até que ele disse que encontrou uma coisa na certidão que era muito estranha e que isso iria impedir de vender o imóvel, que ele já não queria vender. Então, antigamente, ali, a Marginal, certas zonas da Marginal, eram consideradas linhas de reserva da defesa da Marinha Portuguesa. E todos os imóveis de certas zonas, por exemplo, São Pedro do Estoril, então é crítico. Diz sempre lá isso. O que é que acontece? É só ir essa lei já acabou há muitos anos, há mais de 30 anos, só que nunca foi retirado da conservatória na caderneta perdial. E isso ele dizia, quem é que vai comprar uma casa a dizer que o Estado pode querer ficar com a casa, ou como é uma linha de guerra, está sujeito a que a casa tenha que sofra um ataque e que vá abaixo. E eu, por acaso, nunca tinha pensado nisso, nem nunca tinha visto isso. Porquê? Porque a maior parte dos clientes conseguiram resolver isso na conservatória. Aquilo, como era um senhor com 80 e tal anos, ficou logo a pensar: não posso vender a casa porque o Estado diz, porque lá diz a lei, isto e aquilo, aquilo. Claro, fui com ele à conservatória. A senhora da conservatória disse logo: não, isto tira-se, que isto está ultrapassado.
dê cá 60 euros, foi o que a senhora quis para fazer a alteração e conseguimos ultrapassar isso. Portanto, eu se não soubesse ouvir o cliente, eu não sabia a razão porque é que ele já estava a querer desistir de vender a moradia. Portanto, nós temos que saber muito bem atender às preocupações dos nossos clientes, mostrar confiança. Não, nós estamos aqui consigo, vamos ajudá-lo, vamos ultrapassar isso, com certeza, é evidente. Também é importante nós sabermos os timings certos para se falar de determinadas coisas. Portanto, a altura certa para mostrar um imóvel, o exemplo que eu dei há pouco, se a compra de uma casa depende da venda, portanto, não começa a ver antes de vender a casa. Temos que saber bem ter essas noções todas. Temos que ser muito realistas com a situação do cliente, para que ele também se sinta confortável a trabalhar connosco. Temos que ver se ele está preocupado com o valor, temos que lhe dizer, estão a casais novos, atenção, que isto é a compra tem despesas, tem a escritura, tem o IMT, tem registros, tem imposto de selo, não é só o X% para os 20%, que é o mínimo para o crédito, tem que ter mais dinheiro para as despesas todas da compra, que envolvem a compra. Enfim, temos que ter noção destas coisas. Muitas das vezes há clientes que têm capitais próprios, mas que até em situações eles vão recorrer a crédito também, porque preferem continuar a ter ainda um pocket money do que investi-lo todo no imóvel. Portanto, aí também o crédito é facilitado porque tem já uma percentagem grande de entrada. Portanto, temos que ser pacientes, ir construindo o relacionamento. Hoje a conversa é relação, ouvir, falar pouco, ultrapassar situações. Cada um pensa, quando eu estou a dar exemplos de outras situações que lhes tenham acontecido e como as ultrapassaram. Alguns exemplos que eu dou, a forma como vocês pensam que é boa para ultrapassar, porque isto é muito importante para o nosso dia a dia, para nós conseguirmos desde a negociação para termos a angariação, as visitas, a maneira como nós falamos com os clientes, como acompanhamos os clientes, também os nossos colegas, como eu costumo dizer, os meus melhores clientes são os meus colegas, porque muito provavelmente eles têm clientes compradores em carteira já qualificados, ok? E quando vêm visitar os imóveis, já são clientes qualificados por os meus colegas, porque os meus colegas também são profissionais. Isto também é bom para nós, porque vai reduzir o tempo de fecho de negócio. Se ele estiver a trabalhar, se for profissional, estiver a trabalhar um cliente já qualificado, é evidente que as hipóteses de se concretizar a transação, fazer o negócio, são muito maiores. Portanto, é bom para os dois. Portanto, nós aí temos que ser, é aquilo que eu digo, nós temos que saber gerir as relações com todas as pessoas que estão envolvidas no negócio. Quando aparecem os pais ou os sogros nas visitas, normalmente nós vamos dizer, opa, já estragou aqui o negócio. Também aí nós também temos que saber conduzir muito bem e dar muita atenção, tentar perceber qual é a pessoa mais importante que está ali, que vai decidir a compra. Muitas das vezes são os pais, porque eles é que têm o dinheiro para ajudar os filhos na compra ou os sogros. Portanto, nós temos que ter a perspicácia de perceber quem é o decisor ali e tentar falar com ele sempre de uma forma séria, clara, e tentar explicar tudo de uma forma muito, muito transparente, e no fundo demonstrar ao cliente que
nós somos profissionais, somos especialistas naquela zona, se estamos a trabalhar, a mostrar alguma coisa na nossa zona de posicionamento. E, portanto, estamos aqui sempre numa posição de estarmos a ajudar a concretizar a compra, no fundo, a compra da vida dela, não é? Da vida dessa pessoa, porque comprar uma casa é realmente a maior compra da vida de uma pessoa. Conclusão: lidar com as objeções e impasses realmente é muito desafiador, mas eu gosto muito desses desafios e quanto mais objeções me colocam, eu sou mais, dá-me pica, gosto de ir ultrapassando, ir mostrando e ir construindo relacionamentos e ajudar o cliente. Eu estou sempre numa posição de ajudar o cliente, sempre de uma forma positiva e que seja bom para todos. Isso é que é a parte mais importante. Claro que aqui nós temos que começar a pensar neste gestão de relacionamentos logo desde o suspect, ok? Portanto, desde aquela pessoa que eu passei, entreguei um cartão, ou aquele que viu o flyer que eu deixei numa caixa de correio. Logo a partir daí, logo no primeiro contacto, nós tentamos logo criar aqui e gerir o relacionamento. Ou então daquela placa que eu vi, trata ao próprio e que liguei na mesma, porque disse que gostava de ver o imóvel, independentemente dele estar-me sempre a dizer, mas sou eu que trato, sou eu que quero vender. Não, eu tento sempre ir visitar o imóvel, porque depois aí nós podemos, até muitas das vezes, e já aconteceu muitas das vezes isso, nós conseguimos até ter a angariação. Portanto, se nós conseguirmos ir mantendo um relacionamento forte e duradouro, é muito importante, porque muitas das vezes já estamos a vender, vendemos a casa aos pais, aos filhos, e já aos amigos dos filhos, e aos cunhados e aos primos, e isso é que é bom que aconteça. Eu gosto muito quando tenho aqui na minha pasta das angariações e ter o nome do cliente e lá dentro eu ver que tenho 4 ou 5 e 6 imóveis, foi desde o apartamento à moradia, à loja, à compra da nova moradia. Eu, dentro da mesma pasta, às vezes tenho 4 e 5 imóveis, uns já vendidos, que diz vendidos, não é? Mas sentir que tenho ali várias coisas, portanto, quer dizer que houve ali uma relação duradoura, as expectativas foram sempre elevadas, mas com coisas concretizáveis, e os clientes sempre ficaram muito satisfeitos com as coisas. Portanto, aqui também temos que comunicar, e comunicar é fazer uma comunicação constante. Isto para mim é importante. Não receber, por exemplo, a angariação e não dizer mais nada. Não, nós temos de estar sempre em contato com o nosso cliente. Temos que comunicar os seus imóveis na promoção, mandar sempre aquilo que estamos a fazer, seja no próprio site, seja por e-mail marketing, seja pelas redes sociais. Falar ao telefone com o cliente é muito importante. Manter sempre o cliente atualizado sobre o processo, como é que as coisas estão a ser, a promoção está a ser conduzida. Comunicação é muito, muito, muito importante. Agregar valor ao relacionamento, no fundo é isto que eu estou a dizer, provocarmos situações, falar ao telefone, saber aquilo que estamos a dizer,
Olha, tenho aqui 4, 5 propostas já sobre o imóvel. Vamos reunir, quando é que lhe dá jeito? Vou aí quinta-feira, ok? Vou de manhã, vou de tarde. Quer entre as 10 e as 11, ou às 4 e as 5, já estou a fechar logo. Eu quero gerir a minha agenda, portanto, tentar isso. E, no fundo, é prestar um serviço sempre com um ar muito feliz, muito feliz. Nós, quando entramos num cliente, até podemos estar chateados, acabamos de perder um negócio, mas temos que entrar lá com um sorriso de orelha a orelha e estarmos sempre com ar confiantes, sorridentes, felizes, estamos bem com a vida. E se nós tivermos esta postura, isto transmite-se ao cliente. Nós não precisamos ter na testa a dizer estou feliz, basta a nossa postura, o nosso sorriso, a maneira como entramos, mostramos essa felicidade. E isso é muito importante quando entramos numa reunião com um cliente. É muito importante nós ajudar o cliente, seja com sugestões, com conselhos, dar algumas dicas para ele ir percebendo situações. Que ele as entenda, que ele as compreenda e que ele as aceite é muito importante e aí estamos a agregar valor, ok? Temos que saber e fornecer tudo aquilo que nós pudermos de dados sobre o mercado. Ter uma noção e saber como é que estão, embora a gente não possa falar de crédito, mas aí temos os melhores parceiros de intermediação para que eles se sintam confortáveis ao trabalharem com essas empresas. Nós estamos também sempre a saber, junto dessas empresas, o ponto de situação. Não entregar e fugir, não querer saber mais nada. Não, nós queremos saber tudo e estar a par de tudo, para podermos ter as respostas certas na altura certa, ok? Saber quais são os melhores investimentos, em que zonas, por exemplo, se é para investidores, ok? Saber, olha, ali é um bom sítio, comprar casa ali é sempre um bom investimento. Isto é tudo, se for para viver, procurar noutras zonas, ou tentar sempre escolher, ver o perfil do cliente, da sua família, as suas necessidades e tentar encontrar um imóvel na zona certa, ok? O pós-venda, como é falado, nós temos e devemos manter contacto com os nossos clientes sempre, mesmo que acabe, que chegue à escritura. Eu normalmente ao fim de 3 meses tenho apontado na agenda, ligo. Então, está a gostar de estar aí na nova casa? Está a gostar da zona? Os seus filhos dão-se bem aí no colégio? Pronto, uma conversa assim. Olha, podemos combinar, vamos tomar um chá, vamos conversar, como é que está satisfeita, está a gostar? É muito, muito importante ouvir isso. E em datas importantes, como eu tenho no CRM, os clientes registados têm as suas datas de nascimento, portanto, eu mando sempre uma mensagem bonita no aniversário, na data que foi feita a escritura da casa, mando sempre parabéns pelo primeiro aniversário na nova casa, etc, etc, etc. Isto é sempre bom nós fazermos isso, porque o cliente daqui, normalmente os clientes pensam que compram uma casa para a vida, mas normalmente é de 7 em 7 anos ou de 10 em 10 anos. Eles começam a pensar em comprar uma nova casa. E se nós formos mantendo a relação, nós somos lembrados. Quem não aparece é esquecido. Portanto, pode surgir outra pessoa para ir fazer um trabalho que deveria ser feito por nós
se nós tivéssemos e se mantivéssemos a relação com o cliente. É evidente que, mesmo até para clientes que, principalmente para estrangeiros, eu faço muito isso. O cliente veio, comprou a casa, eu ajudo no contrato do gás, da eletricidade, por exemplo, da zona ou da MEL, das telecomunicações. Ajudo, é um trabalho que eu não devo fazer, mas eu ajudo a fazer isso. Até se pedem se conheço alguma empregada que precisa de uma empregada, eu dou um contacto de uma empresa que preste esses serviços. Portanto, ir mantendo sempre uma relação com o cliente é bom. E às vezes fazemos um bocadinho para além daquilo que nos é exigido, é sempre bom para nós. É evidente que este relacionamento que eu falei, ele deve ser para com toda a gente. Portanto, desde os advogados, aos parceiros, aos arquitetos, aos engenheiros, às pessoas que vão trabalhar lá na casa, se vai, por exemplo, quer construir uma piscina, portanto, também com a empresa que vai construir a piscina. Portanto, se nós temos que saber estar com todo o mundo envolvente ao processo de negociação de uma casa, da venda de uma casa, nós temos que ter a mesma postura para com todas as outras entidades que estejam envolvidas, ok? Claro que isto, se nós entendermos bem o que é a gestão de relacionamento, nós vamos começando a perceber que é um dos pilares mais importantes do sucesso da venda de um imóvel. Os clientes gostam de se sentir valorizados, não é? E sentirem-se importantes. E a casa deles é sempre o Palácio de Versalhes. E, portanto, nós vamos ter que desmontar isso de uma forma simpática, mas que ele entenda que descer à terra um bocadinho é importante. E nós temos que dar um serviço de muita qualidade, cliente a cliente, cliente a cliente, parceiro, pessoa que vai trabalhar, fazer, por exemplo, obras de melhoramentos, outras coisas, sempre atender a todos de uma forma o melhor possível. É muito importante para toda a gestão da transação. Sempre pensando que temos de estar atentos e perceber as necessidades e os desejos, porque às vezes os desejos é das coisas que mais complicam, porque ele deseja viver na Quinta da Marinha, mas só pode ir viver na Parede ou em Carcavelos. Portanto, nós aí temos que entender e tentar e saber muito bem identificar o que é uma necessidade, um desejo, e tentar perceber e levando o cliente a perceber que o desejo neste momento não pode ser concretizado porque ele não tem, neste caso, condições financeiras, por exemplo, é um dos exemplos, condições financeiras para ir viver para a Quinta da Marinha. Portanto, temos que o conhecer, temos que ser muito profissionais, isso é extremamente importante. Comunicação eficiente, ser proativo e ser confiável também é das tais coisas que numa gestão de relacionamento é fundamental. Portanto, nós devemos ter as capacidades de comunicação, sermos muito efetivos, ouvir, entender e responder de uma forma clara e objetiva. Devemos estar sempre disponíveis, quando possível, antecipar até alguma das necessidades do cliente, sempre com soluções, portanto, temos que saber oferecer as soluções aos clientes.
para problemas mesmo que antes que eles surjam. É aquilo que eu digo, por exemplo, eu tenho sempre parceiros quando é para venda de moradias, eu já tenho cartões de empresas e que falo com essas empresas e conheço o trabalho, quer de jardinagem, quer de piscineiros que tratam das piscinas, enfim, de várias coisas. Quando vai-se vender, normalmente o cliente diz, eu agora não conheço aqui ninguém, conheço alguém, olha, eu digo logo, olha, até se quiser jardineiro, está aqui o cartão, está aqui os contactos também do piscineiro, pronto, tentar logo antecipar-me até para que eles se sintam confortáveis, sabendo que vão mudar, mas vão ter pessoas para a manutenção do imóvel. É evidente que nós não podemos andar a prometer coisas aos clientes que depois a gente não as consiga cumprir. Temos que estabelecer relações que sejam duradouras, que o cliente perceba que tudo aquilo que nós prometemos cumprimos, e isso é muito importante para que realmente as coisas estejam a fluir bem. Acompanhamento pós-venda, portanto, manter sempre o contacto, muito importante. Aqui os CRMs são uma ferramenta muito útil. Se nós registarmos tudo no CRM, ele vai dando os alertas com as coisas que nós antecipa coisas para nós respondermos aos clientes em datas certas, por exemplo, o enviar um cartão de aniversário, etc. Pode ser um dos exemplos. E também, se tivermos tudo registado, desde as visitas, as fichas de visitas, o que é que foi dito, o que é que não foi dito, se houve uma open house, também tudo ali, também poderemos ter ali ferramentas que nos ajudem, por exemplo, a fazer uma baixa de preço. Portanto, se nós entendermos que o CRM é realmente, no fundo, um depositório de informação que nos ajuda a manter uma relação com o cliente. Até porque ele diz, há não sei quanto tempo não diz nada. Olha, não está. Olha, ainda falámos no dia não sei quantos, no dia não sei quantos estive aí, tivemos visitas aí e pronto. Em resumo, é um processo, a gestão de relacionamento é um processo contínuo. Portanto, é aquilo que eu falei. Portanto, ao longo do tempo, nós temos sempre que ir mantendo conversas com os nossos clientes. Temos que saber gerir e confiar e dar confiança a todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Temos que saber gerir as expectativas do cliente para que no fim ele saia feliz e que perceba que trabalhar connosco foi bom, que nós fomos profissionais que agregamos valor a toda a transação, e isso é bom para todos, porque se nós trabalharmos em parceria, que é aí que eu acho que nós devemos trabalhar sempre, e se formos profissionais, nós vamos atrair também parceiros profissionais, e isto vai ajudar em muito ao fecho do negócio. Hoje foi mesmo falar de relações, tudo aquilo que nós sabemos, mas que é bom relembrar em certas situações que nós devemos manter e que devemos ter os clientes atualizados e trabalhar de uma forma clara, saber ouvir, saber gerir as expectativas e ajudar os nossos clientes. Questões? Por hoje é tudo. Nada a dizer, Paulo. Excelente. Academia Invictus ao nível do melhor que se faz em formação de ação imobiliária no país. Obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada. Excelente.
é importante a gente voltar às bases, muitas das vezes regressar às bases para ouvir estas coisas, não é? Eu acho que é muito importante. David, Ora, muito bom dia a todos. Para quem eu não tinha dado bom dia, Olha, não, já não é preciso. uma das razões principais porque esta sessão é muito importante é que nós temos que nos lembrar sempre que nós trabalhamos com pessoas e o nosso negócio é de pessoas para pessoas. E, portanto, uma das questões que é muito importante para quem está a iniciar a carreira e para quem já cá está há algum tempo e esquece, temos que relembrar isto de vez em quando, é que nós temos que ser tudo aquilo que alberga a compreensão humana e temos que entender muito bem, antes de começarmos a fazer qualquer coisa, nós temos que entender muito bem com quem é que nós estamos a trabalhar, com que objetivo nós estamos a trabalhar e qual as expectativas que nos colocam em cima de nós. E tudo isto que eu disse resume-se nesta sessão que tem a ver com técnicas simples, mas que requer disciplina, requer sempre planeamento e requer sempre foco. E requer uma outra coisa muito importante que eu noto que é difícil de compreender, que é ter sempre um método de trabalho e ter sempre um processo que seja feito da mesma maneira. Qual é a razão? É que se nós trabalharmos um método de trabalho, que é a tática, e o processo de fazer isto sempre da mesma maneira, nós vamos treinar e vamos nos tornar especialistas nesta área. E, portanto, se nós nos tornarmos especialistas nesta área, como disse a Paula e bem, nós vamos atrair aquilo que somos. Vamos atrair especialistas e vamos atrair sucesso, que é o que toda a gente quer. Muitas das vezes nós estamos sempre ansiosos por fazer muita coisa, por prometer muita coisa e por mostrar que sabemos muita coisa. Pois, uma das lições que eu aprendi nesta profissão é que tudo aquilo que eu sei é para pôr ao serviço do cliente, mas antes de eu pôr ao serviço do cliente, eu tenho que perceber o que é que o cliente sabe, a seguir o que é que o cliente quer e a seguir o que é que o cliente precisa. E para acabar aqui em beleza a minha intervenção com uma frase do nosso mentor Fernando Silva, aqui da Ibix Academy, como ele diz sempre, tudo o que nós fazemos resume-se a 3 coisas: dar ao cliente o que ele quer, dar ao cliente o que ele precisa, que é para ele nos dar o que a gente quer. Portanto, eu acho que esta aula, esta sessão, resume muito bem tudo isto que nós andamos aqui a dizer, sempre a mesma coisa, mas de forma diferente. Para quê? Para que isto seja compreendido e para que seja percebido, para depois ser executado. Portanto, um abraço a todos e por mim, olha, acabei o meu comentário. tá, obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Mais logo. Tá.